sobre o isolamento social. Por que está fazendo isolamento social aí no país a respeito do vírus, do Covid-19 e qual que é a importância disso e as repercussões que podem vir a ter o país caso essa medida não seja adotada por todos. Bom, o isolamento social, a distância entre pessoas, é muito importante no momento da crise. E essa crise de saúde que nós estamos vivendo atualmente, eu vou mostrar alguns dados interessantes que eu levantei e acho que é interessante compartilhar com os senhores e para os senhores entenderem um pouco o porquê que seria importante essa iniciativa que o governo está tomando. O governo de diversos estados, aqui no estado de São Paulo, começou há 2 dias esse isolamento e o fechamento de áreas comerciais, dentre outras. É claro que isso gera um impacto muito grande, não só na área da saúde, mas na área da economia do mundo, mas é muito importante para que a gente diminua o número de mortes envolvidas com essa doença. Todos sabem, esse vírus iniciou numa província da China, uma província de Hubei, na capital do Wuhan, é a cidade onde se tem maior número de infectados e mortos por causa desse vírus. E ele, após uma transmissão comunitária, quando ele começou a passar de pessoa para pessoa, é que se alastrou e tomou a proporção que a gente tem hoje e está sendo uma pandemia muito grave. Quando nós temos pandemias ou doenças como essas, a abordagem inicial é muito importante, entretanto o crescimento do número de infectados e mortes é muito grande num pequeno espaço de tempo. Por isso é importante nós compartilharmos com a experiência dos países que já vivenciaram por isso e estão passando por esse processo e que conseguiram, de uma certa maneira, apesar de muitas mortes, lutar contra a doença. Primeiro eu gostaria de mostrar, muito interessante, o Centro de Controle de Doença da China criou esse site. Eu vou deixar o site disponibilizado para vocês entrarem, mas só para a gente entender a proporção do número de infectados e o número de mortes diariamente na China. Eles criaram e começaram a relatar desde o dia 20 de janeiro, como os senhores podem ver aqui, ó, desde dia 20 de janeiro, ele já começa a falar o número de pacientes, casos novos, o número de mortes, e desde então ele vem relatando diariamente até o dia de hoje. Por exemplo, se nós avaliarmos e analisarmos os dados do dia de hoje, a gente pode ver, ó, tem 47 novos casos, num total de 81 mil já infectados, mais de 81 mil, suspeitas de 33 casos novos, 4 mortes, num total aí que chegou lá a 3.281 mortes. E hoje o que está acontecendo, um problema, é os casos que estão vindo fora da China, são novos casos, e a gente pode ver no dia de hoje, ó, 47 novos casos, no dia de ontem 74 novos casos. Então isso é interessante, esse site aqui, só para a gente ver a proporção que a doença chegou no momento, aí com 3 a 4 meses de doença alastrando pelo mundo. Outro site que eu acho muito interessante para a gente ter a real dimensão da doença é esse que está disponibilizando. Você entra nesse site e você pode clicar aqui. Do lado esquerdo você escolhe o país e mostra o número total de confirmados. Por exemplo, se a gente pegar aqui em 19º lugar o Brasil, ele vai falar aqui que a gente tem 47 mortos até o momento. Isso é atualizado diariamente, como vocês podem ver aqui, ó, foi atualizado dia 25 de março, hoje às 7h22 da manhã, e mostra os locais do mundo onde tem a maior concentração de doentes, né? Então aqui os Estados Unidos e América do Norte, a Europa, que a gente está acompanhando agora, né? A Itália, a Espanha, com grandes casos de pacientes, e a Ásia, principalmente aqui a China, onde foi o epicentro e iniciou a doença. Então é muito interessante. Quando a gente fala de isolamento social, distanciamento das pessoas, esse gráfico aqui, essa figura mostra, muito interessante, que nós temos muitos casos que são considerados casos invisíveis, ou seja, a pessoa ela tem ou sintomas mínimos ou a pessoa não sente nada. E isso faz com que nesse momento ocorra a maior parte da transmissão comunitária.
Então por isso que é importante, porque essas pessoas aqui, elas estão convivendo com outras pessoas, estão realmente infectadas, nós não sabemos que elas estão infectadas, mas elas estão fazendo a transmissão comunitária, ou seja, passando a doença de uma pessoa para outra pessoa. Quando a gente tem os casos visíveis e realmente os pacientes já estão sentindo os sintomas da doença, como por exemplo a dor de garganta, a febre, o nariz escorrendo, elas então são isoladas nesse momento, entretanto elas já passaram a doença para muitas pessoas e isso faz com que o número de mortes aumente. Então essa figura mostra muito bem porque que o isolamento num primeiro momento é muito interessante. Vejam, esse gráfico aqui feito a partir da análise de 3 cidades grandes que foram mais afetadas e faz uma comparação com a cidade de São Paulo. Então vejam, aqui a gente tem a cidade de Wuhan, na China, que foi uma das primeiras cidades afetadas em grande escala. Depois a Lombardia, que a gente está acompanhando do norte da Itália, que se tem aí mais até diariamente chegou ao número de mais de 700 mortes por dia. Então assim, um número exorbitante comparando com a cidade de São Paulo. Colocando aqui a cidade de São Paulo como sendo uma metrópole muito grande. Vejam, a partir do número 100 de casos, se a gente acompanhar uma escala, a cidade, por exemplo, de Wuhan só foi fechada quando só haviam mais de 500 pacientes confirmados. Isso é muito ruim porque está chegando a proporções que a gente viu hoje de grande número de mortes. A cidade de Lombardia, na Itália, fechou as escolas quando estava ao redor de 230 casos confirmados. E os esportes, em especial, foram fechados quando estava quase com 350 casos. E vejam a proporção que se tem dos dias proporcional ao número de pacientes infectados, confirmados nas 3 cidades. Nós chegamos aqui, por exemplo, no dia 6, após 100 casos, já tinham aumentado 6 vezes o número de casos na China, 5 vezes o número de casos na Lombardia, na Itália. Entretanto, no país, aqui no Brasil, a gente dobrou o número de casos ao redor do 5º dia, porque as escolas foram fechadas antes. Então, essa medida e os campeonatos de futebol e as ligas também foram fechados precocemente. E agora, recentemente, os shopping centers e os locais de grandes aglomerações, e não as indústrias não essenciais. Então a gente vê que essa medida precoce de fazer o distanciamento entre as pessoas faz com que a gente consiga, de uma certa forma, diminuir essa franca transmissão comunitária, que é o mais importante para que a gente se controle e consiga diminuir o número de casos infectados e, como consequência, o número de mortes. Tendo em vista esses dados que eu mostrei para os senhores, é importante a gente fazer o isolamento social. Nós sabemos que é uma doença que ela tem uma grande e fácil transmissão entre uma pessoa e outra. Então, o distanciamento maior de que 1,5 m, 2 metros das pessoas e o isolamento do contato entre as pessoas vai fazer com que a gente diminua o contágio entre uma pessoa e outra, apesar da pessoa, como eu havia falado no começo, vocês viram na figura, as pessoas que não sentem nada, elas podem estar infectadas e pode estar transmitindo o vírus até o momento que elas desenvolvam os sintomas. Isso a gente chama de um período de incubação. E isso pode levar até uma semana, de 5 até 5 dias, 5 a 7 dias. Então por isso é importante a gente respeitar as normas do governo e fazer isso de forma adequada. Nós não sabemos quanto tempo isso vai durar e qual vai ser a proporção real da economia, mas nós sabemos que isso realmente influencia na economia, mas com certeza poucas e menor número de pessoas morrerão. As medidas, elas são, assim como a transmissão, é um processo dinâmico. Então, provavelmente, essas medidas vão ser adotadas e mudadas em um pequeno espaço de tempo. Então, pode ser que em 15 dias a gente não tenha uma franca transmissão e o governo e as iniciativas aí governamentais
diminui esse isolamento e começam a voltar a economia a funcionar, abrindo o comércio novamente. Então eu espero que vocês tenham entendido e estamos aqui à disposição, os profissionais da área de saúde, para dar informações que sejam necessárias nesse momento. Até o próximo vídeo.